Península Ibérica, onde seria Portugal, atraiu vários povos. Foi habitada por ibérios, vindos do norte da África por mercadores de origem fenícia grega. Na altura, a Península Ibérica era formada por 4 reinos: Leão, Castela, Navarra e Aragão. E ainda era maioritariamente composta por territórios pertencentes aos mouros. O rei de Castela queria alargar seus domínios e pediu ajuda a cavaleiros franceses. Dentre eles se destacaram Raimundo e Henrique de Borgonha na luta contra os mouros. Como recompensa pelos seus serviços, o Henrique casou com a Teresa, que era filha do rei de Leão, e recebeu contato portucalense para administrar e defender. No casamento entre Henrique e Teresa nasceu Afonso Henriques. O maior desejo do conde Henrique era transformar o condado num reino independente, mas morreu sem conseguir. O meu trabalho é sobre português interdisciplinar com história, é sobre as inovações portuguesas durante a época das navegações. Foi impulsionado pela necessidade da expansão marítima durante as coroas europeias durante os séculos XV e XVI. Caracterizou a era dos descobrimentos, impulsionou avanços tecnológicos e eram utilizados para instrumentação de navegação, facilitaram objetivos como o descobrimento de novos mundos, no caso da América, e novas rotas marítimas e trocas comerciais. Pioneiro foi Portugal, desenvolveu a ciência náutica através das escolas de navegação, como a Escola de Sagres, um lugar de conhecimento e compartilhamento de experiências entre navegadores da Europa e do Oriente. As coroas eram as principais impulsionadoras, principalmente pelos recursos que poderia vir nesses mundos e nessas novas rotas. Portugal começou a desenvolver a cartografia e o mapeamento da costa dos continentes, principalmente da África, de acordo com o conhecimento da época e através de documentos de observação. E materiais do Oriente, como a bússola, que foi trazida pelos árabes e criada na China, é uma agulha magnetizada que indica o norte e o sul magnético, e o astrolábio, que media a altura e a posição dos astros, e a função do astrolábio, ele apontava a estrela polar e permitia determinar a distância entre o ponto de viagem e o lugar onde a embarcação estava naquele momento. No desenvolvimento naval, houve a necessidade de construir embarcações maiores e melhores, devido às longas viagens e às especiarias. Na passagem da navegação de cabotagem, ou seja, quando a embarcação ela se afastava muito da costa, né, que era muito utilizada antes do século XVI, né, e ela evoluiu para as caravelas, né, navios maiores com maior capacidade de carga e tinham velas em formato triangular e trouxeram a inovação da navegação em zigue-zague contra o vento, chamada de bolinar. Eram mais rápidas e fáceis de manobrar, tinham 25 metros de comprimento, 7 metros de boca e 3 metros de calado, e a sua capacidade de carga atingia até 50 toneladas. E eram compostas por um convés único e popa sobrelevada. E a nau, que era um navio bem maior, foi outro meio de transporte utilizado nas viagens longas e sua capacidade aumentou ao longo do tempo, indo de 200 toneladas no século XV até as 500 toneladas no século XVI. Foi largamente usada no caminho das Índias, onde atingiu seu auge. Esse avanço nas embarcações ao longo do tempo levou ao transporte de novas especiarias, principalmente ouro e sedas da Índia, e que era fonte de grande riqueza e soberania, e contribuiu para o monopolismo do mercado. Trabalho de História de Português. Obras Lusíadas de Camões é considerada uma obra renascentista. O renascimento cultural foi um importante movimento cultural que ocorreu na Europa entre os séculos XIV e XVI. As obras renascentistas apresentam características como: primeiro, resgate da estética da cultura grega romana, principalmente a busca da perfeição na elaboração de culturas e pinturas. Segunda, antropocentrismo,
valorização das capacidades artísticas e intelectuais dos seres humanos. Terceira, valorização das ciências e da razão, buscando explicações racionais para os eventos naturais e sociais. Quarto, valorização e interesse por vários aspectos culturais e científicos, como literatura, artes plásticas, pesquisas científicas. Quinto, humanismo, conjunto de princípios que valorizavam as ações humanas e valorizam valores morais como respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, etc. Sexto, os pintores renascentistas usavam cores, tonalidades próximas com as das realidade. Bom, boa tarde, eu sou Rafael Henrique, do primeiro D do Colégio Unicultura. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obra de Lusíadas, de Luís de Camões. Bom, a obra Lusíadas tem como principal objetivo cantar a pátria, a história de Portugal. No canto 1, eles enaltecem os cantos da família portuguesa e também o peito ilustre lusitano. A viagem de expansão marítima é pretexto para que toda a história seja cantada. Bom, o texto também mostra uma incapacidade do português de se identificar, de sair de si e se identificar com o outro, além de mostrar um europeu impermeável à cultura do Oriente, sendo incapaz de compreendê-la. Camões evidencia a todo momento a preocupação de dizer a verdade no seu poema épico. Ele fez em diversas passagens o desejo de cantar os acontecimentos que ele julga mais verdadeiros com total transparência. E nessa parte aqui, ó, a verdade que eu conto, nua e crua, vence toda a grandiloquente escritura, ele mostra isso. O poema ele é composto de 5 partes: a preposição, a invocação, a dedicatória, a narração e o epílogo. No conto 1, que é a preposição e a invocação, a preposição do verso 1, das estrofes 1 a 3, mostram a viagem de Vasco da Gama e as glórias do povo português, comandado pelos reis e tentando espalhar a fé cristã pelo mundo. A segunda parte, também no canto 1, das quarta e quinta estrofes, consiste na invocação, que é a invocação da musa de Tejó, Tagires. Essa é uma indicação de que Camões retirou seu modelo da cultura greco-latina. E antes de eu citar 3 partes do canto 1, eu vou falar uma curiosidade importante sobre essa composição. Lusíadas é uma obra que durou mais de uma dúzia de anos, porque além de enaltecer a família portuguesa, eles mostram várias curiosidades importantes. Eu vou citar 3 partes do canto 1, que compõem o começo do poema. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre a gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, a fé, o império e as terras viciosas, de África a de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão à lei da morte libertando, cantando espalhei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro e de Trajano, as famas das histórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a que Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Bom, a dedicatória está no canto 1, das estrofes 6 a 18. Luís de Camões vai dedicar sua obra ao rei Dom Sebastião. Dom Sebastião era o rei de Portugal de 1568 a 1578. O poeta vai apreciar Dom Sebastião para que ele financie a obra. Na estrofe 6, o poeta vai a Dom Sebastião e declara a ele o providencial da independência de Portugal.
continuando a obra de aumento da fé e do império. Destacamos muitos elogios. Dom Sebastião aparece como defensor da liberdade da nação, como o continuador da dilatação da fé e do império. A narração compreende o canto 1, da estrofe 19 ao canto X, estrofe 144, que consiste no conteúdo do poema. Então, a viagem de Vasco da Gama e a das grandes glórias da história heróica portuguesa. A narração vai ocorrer basicamente na maior parte do poema. Vasco da Gama e sua frota vão para o Cabo da Boa Esperança, com o objetivo de alcançarem a Índia pelo mar. Com a ajuda dos deuses Vênus e Marte e a perseguição de Baco e Netuno, os heróis lusitanos vão enfrentar muitas aventuras, sempre demonstrando valor e prevalecendo a fé cristã. Quando param em Melinde, ao atingirem Calicut e até no decorrer, os portugueses iam contando a história dos feitos heróicos de seu povo. Terminada a viagem, Vênus dá um momento de descanso e prazer na Ilha dos Amores, que é um paraíso natural. Eu vou citar a estrofe 19. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. Da branca escuma os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas, que do gado de Próteo são cortadas. E por último, o epílogo. O epílogo começa do canto X, das estrofes 145 a 156. Eles nos mostram a tristeza do poeta que enxerga a dura realidade do reino português e também não mais conquistas no futuro do seu povo. E também reclama de sua voz rouca. Podemos citar a estrofe 145. No mais, musa, no mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida, o favor com que mais se acende o engenho, não no da pátria, não, que está metida, no gosto da cobiça e na rudeza, do austera, apagada e vil tristeza. É isso.